Olá a todos os ouvintes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Dessa vez usando novos recursos tecnológicos, ou seja, um quadro branco e um pincel. Tecnologia de ponta. Por quê? Porque hoje, como eu falei no vídeo anterior, nós vamos ver a palestra que o cardeal Ladaria deu num congresso em defesa da Humanivite, porque o arcebispo Paglia aí, parece que está sendo um sabotador, já que dá aquela relativizada marota na Humanivite. Tem até rumores aí, está sendo feito um documento aí que vai permitir essa relativização. Tal. E o pessoal, vendo toda essa movimentação, fez um congresso lá em Roma para defender a Humanivite. Então, do Paulo VI. Aí, alguém que não é católico, que não está acostumado a ler a encíclica da igreja, pode perguntar, mas que encíclica é essa? Ou pode ter ficado escandalizado com o vídeo anterior, em que eu disse que o catolicismo considera a contracepção pecado. A contracepção artificial ela é pecaminosa. Eu falei que tinha que fazer guerra contra a camisinha e tal, e o pessoal pode dizer, esse cara tá louco. Esse cara tá louco. Na verdade, louco tá o mundo, porque nós somos católicos, e é papel do católico ele ser sinal de contradição. O Senhor Jesus Cristo foi sinal de contradição em sua época, e nós católicos temos que seguir nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser sinal de contradição. O que significa ser sinal de contradição? Veja, contradição, contradizer, ou seja, dizer ao contrário do que aquilo que o mundo acredita ser verdade. Só que o mundo ele é um dos inimigos do homem. Quem é o príncipe do mundo? Satanás é o príncipe do mundo. Então nós cristãos, por mais que o mundo fique tagarelando que isso não tem problema, que não tem problema, que são os novos tempos e tal, nós temos que dialogar e o diabo a quatro, por mais que eles ficam fazendo esse adicionamento, nós temos que se aproximar com o mundo aqui e tal, se a gente se aproximar do mundo vai ser nosso, e na verdade o que a gente está vendo é que a igreja está se tornando mais mundana, a ponto de ter sabotador na Pontifícia Academia para a Vida. Então tem algo errado aí nessa pastoralidade toda, não é? Pois bem, por isso que alguns católicos aí, tem que falar. Os católicos tem que falar e ser sinal de contradição, ou seja, dizer que o errado é errado, o certo é certo. E o que é o certo? O certo é Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, por mais escandaloso que pode ter parecido o vídeo anterior, hoje nós vamos entrar, então, na questão propriamente da Humanivite. Não na encíclica, mas o que o cardeal Ladaria falou da encíclica no Congresso, certo? Porque é uma boa síntese, o cardeal Ladaria faz uma boa síntese do que foi a encíclica, certo? Essa encíclica foi publicada no site Bússola Cotidiana, certo? Então, diz o seguinte: das relações sexuais que excluem os filhos, aos filhos produtos, entre aspas, que excluem o sexo, até um futuro que a força da manipulação prescindirá não só da dualidade homem e mulher, mas do próprio homem. Só uma antropologia integral nos salvará da deriva pós-humana. Esta é a perene vigência da encíclica de Paulo VI, nas palavras do cardeal Ladaria Ferrer. Ou seja, daqui a pouco não vai precisar mais homem e mulher para procriação, vai fazer tudo em laboratório, tudo in vitro, tal. Ou seja, é o fim do homem. É basicamente isso. Publicamos, ou seja, a Bússola Cotidiana, publicamos a Conferência Humanivite como encíclica audaz, Humanivite como uma encíclica audaz e profética. Sua relevância nos dias de hoje, do cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, quem falou no Congresso O Meu Corpo Me Pertence. Humanivite é a audácia de uma encíclica sobre a sexualidade e procriação, organizado pela Cátedra Internacional de Bioética Jerônimo Leugene, que ocorreu, como a gente viu na notícia anterior, no dia 19 e 20 de maio, certo? Então, vamos lá. Saudações aos participantes. Quero saudar aqui o cardeal Ladaria, tá, gente? Quero saudar cordialmente o presidente da Fundação na Espanha, doutora Mônica Lopes Barahona, e agradecê-la pelo convite de participar desse congresso internacional dedicado ao Humanivite, organizado pela Cátedra Internacional de Bioética Jerônimo Leugene. Saúdo também todos os participantes, desejando-lhes uma feliz estadia em Roma. Introdução. A encíclica Humanivite abordou questões relativas à sexualidade, ao amor e à vida, que se interligam intimamente.
né? Então, você veja, nós temos a sexualidade, nós temos o amor, nós temos a vida. E eles se interligam. Tem ligação entre eles. Certo? São questões que envolvem todos os seres humanos de qualquer época. Então, isso aqui é humano. Então, ao contrário do que falou lá o arcebispo Paglia, né? Não, veja, os novos tempos, tal, esquece essa bobagem. Tem a ver com o ser humano, ou seja, com a essência do ser humano, que não muda no decorrer das épocas. Ao contrário do que prega o van evolucionismo, que só, né, em que só os mundanos acreditam, né? Esse evolucionismo aí, que, né, nós estamos evoluindo, não sei o que. A sociedade está visivelmente cada vez mais decadente, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista econômico, né? Tecnológico não, tecnológico ela até está progredindo, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, só está decaindo e o pessoal está dizendo, o ser humano está evoluindo, aí, eu estou no ápice dos tempos. Aí você vai ler como funcionava a sociedade pagã, de épocas remotas, né? Você vê assim, pô, mas a gente está, em certo sentido, a gente está pior que esses pagãos aí, né? Nada de novo sob o sol, né? Como dizem as escrituras. Então, por isso, ou seja, por envolver qualquer época, sua mensagem permanece válida e atual ainda hoje. O Papa Bento XVI expressava isso com estas palavras: o que era verdade ontem continua a ser verdade hoje. A verdade expressa na Humanae Vitae não muda. Pelo contrário, precisamente à luz das novas descobertas científicas, o seu ensinamento torna-se mais atual e provoca reflexão sobre o valor intrínseco que possui. Certo? O próprio Papa Francisco nos convidou, em sua exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, a redescobrir a mensagem da encíclica Humanae Vitae como uma doutrina que não só devemos conservar, senão que nos é proposta para ser vivida. Só que, não, a teoria, que lindo, na teoria, né? Mas na prática também tem essa tática moderna, né? Na teoria, mas na prática, não. Não é só para conservar a teoria, é para ser vivida, ou seja, é para ser posta em prática, pelo menos para os católicos. Uma norma que transcende o âmbito do amor conjugal e que é referência para viver a verdadeira linguagem do amor em toda a relação interpessoal. Certo? Então, veja. Segundo tópico, a audácia da Humanae Vitae. Insistem na audácia de Paulo VI porque resistiu às pressões que visavam aprovar o uso de anticoncepcionais hormonais nas relações sexuais dentro do matrimônio católico. Contudo, na minha humilde opinião, a verdadeira audácia da encíclica é muito mais profunda. É de caráter antropológico. E é nesse sentido que esta encíclica nos pode ajudar hoje a enfrentar os desafios antropológicos que aparecem em nossa sociedade. Então você veja, a Humanae Vitae, né, ela é humana. O que significa? Significa que o X da questão, ou seja, a força da Humanae Vitae, está na sua antropologia. O que é antropologia? É o estudo do homem. Né? E o homem tem a sua dimensão da sexualidade, do amor e da vida, que se interrelaciona. Certo? Então, veja, existe hoje no mundo moderno, como a gente vai ver daqui a pouco, antropologias conflitantes, que conflitam com a Humanae Vitae. Né? O que significa essa antropologia conflitante? Ou seja, é uma visão de homem que difere tanto da filosofia perene quanto da filosofia católica. Né? Veja, aqui eu não está envolvendo teologia. Eu não vou dizer que não vai ter citação bíblica, vai ter uma citação bíblica no final da palestra dele, vai ter uma citação bíblica. Mas os argumentos que vão ser colocados aqui, eles são antropológicos, ou seja, eles vão partir de considerações filosóficas, que qualquer um, com a razão natural, vai poder entender. Certo?
A encíclica, ao responder ao problema do uso de anticoncepcionais, situa seu juízo moral numa ampla perspectiva antropológica, com uma visão integral do homem e de sua vocação divina. A encíclica fundamenta sua doutrina sobre a verdade do ato do amor conjugal na inseparável conexão que Deus quis e que o homem não pode romper por sua própria iniciativa. Entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriativo. Ou seja, né? Existe uma questão. Você casa. O que o marido e a mulher fazem? Né? Eles fazem uma coisa chamada sexo. Aqui nessa palestra é chamado de ato conjugal. Né? Veja, você pagar boleto também é um ato conjugal, né? Quando você mora junto e tal. Né? Mas aqui o ato conjugal é sexo. O sexo, ele tem, como ele fala aqui, dois significados. Certo? Ele tem um significado, que é o procriativo. E ele tem um outro significado, que é o unitivo. Talvez a tradução aqui, significado, não seja a melhor. Talvez a gente possa usar sentido, ou seja, finalidade. Né? Então esse aqui é na questão da finalidade. Ou seja, o sexo ele tem uma finalidade, ou seja, um significado procriativo, gerar filhos, e um significado unitivo, que é a união do casal. O casal se ama, né, e eles gostam de fazer sexo, ou deveriam gostar, né, já que eles se amam. Ou seja, para nós católicos, o sexo não está desvinculado do amor. Mas veja, amor não é esse sentimento, esse romantismo. Não, amor real ali. É o pessoal, tudo bem, está disposto a ter filhos, a construir uma vida conjunta, né? A um suportar o outro com paciência, com amor, etc. Um se sacrificar pelo outro, isso que é amor, né? Sacrifício pelo bem do outro. Então, dentro desse contexto conjugal, de amor mútuo, né? O sexo é belo e moral. É belo e moral. Incentivado, inclusive. Casais que fazem pouco sexo, aí eles têm que se ajeitar. Né? Faz parte da saúde conjugal fazer sexo. Certo? Conjugal. Né? Quem é solteiro, aí, né, tem que ver o celibatário casto. Né? Mas daí essa é outra história. Mas vamos lá. Então, novamente, duas finalidades. Ele tem o procriativo e o unitivo. E essas duas realidades aqui, do ponto de vista da antropologia, ou seja, da natureza humana, eles são inseparáveis. Claro, nem toda relação sexual do marido com a esposa vai gerar filho. Porém, você não pode, embora não gere filho, isso não significa, não, então não tem problema a contracepção. Não, tem problema. Ou seja, é da natureza do sexo por causa da natureza humana, ou seja, da antropologia, tá? A antropologia filosófica cristã, pelo menos, né? Que não se pode separar o procriativo do unitivo. Certo? Todo sexo tem que gerar filho? Não. Mas nenhum sexo você pode colocar uma barreira artificial ali para impedir que se gere filho. Existe uma grande diferença de uma relação sexual não ter filhos do que você fazer uma relação sexual com intenção de não ter filhos. Parece sutil essa diferença, mas não é. É isso que vai fazer toda a diferença, como o cardeal Ladaria vai explicar. A encíclica fundamenta sua doutrina sobre a verdade do ato do amor conjugal, da inseparável conexão que Deus quis e que o homem não pode romper por sua própria iniciativa. Então isso aqui é dado, volto a repetir isso, porque isso aqui é dado pela natureza humana. A gente tem que aceitar. Tem que aceitar. A ordem da criação, a ordem da realidade é essa. A gente tem que aprender ela e nos submeter, que é uma virtude que se chama humildade. Agora, o homem moderno ele é soberbo. Né? A gente tá em plena época de humanismo. Né? O homem no centro do mundo. Então o homem acha que pode fazer acontecer. Não gosto dessa doutrina aqui. Eu vou fazer diferente. Vai dar caca. Certo? Como a gente vai ver. Com base nisso, ele se opõe à antropologia dominante, que considera o ser humano como um construtor de sentido através de suas ações. Certo?
No âmbito da sexualidade, isso se traduz na pretensão de que o homem não pode limitar-se a ser um sujeito passivo das leis de seu corpo, senão que é ele mesmo quem deve dar significado à sua própria sexualidade. Veja, são duas posições antropológicas aqui que a gente vai analisar. Tem a católica, da Humanae Vitae, né, que, veja, tudo isso aqui que eu ensinei, que tem a finalidade e tal, isso é dado por uma correta ordem de como devem ser as coisas. As coisas devem ser assim e eu tenho que anuir com isso. Eu tenho que viver, veja, não só conservar, mas viver. O homem moderno, ou seja, a antropologia moderna, ele vai inverter, ele vai dizer que quem dá significado para o sexo não é a natureza humana. Não é a antropologia. É o próprio homem. É o próprio homem. Ou seja, tem uma soberba aqui. Certo? É a antropologia que coloca a liberdade antes da natureza. Certo? Então, eu tenho a natureza. Certo? E eu tenho a liberdade. Essa antropologia moderna vai dizer a liberdade é maior que a natureza. Ou seja, se a natureza aqui está me atrapalhando, se esse Augusto está dizendo, na verdade, estou repetindo o cardeal Ladaria. Né? Se esse Ladaria aí está falando tal coisa e eu não gostei dessa coisa, né? Pior para o cardeal Ladaria, eu vou fazer do meu jeito, porque ele está querendo tolher a minha liberdade. Mas é isso que é liberdade? Então veja, é uma antropologia que coloca a liberdade acima da natureza. Ou seja, a natureza, quando não, quando não é do meu gosto, eu atropelo ela. Certo? É como se fossem dois elementos inconciliáveis. Né? Contudo, Paulo VI adverte que antes da liberdade existem alguns significados, ou se preferirem sentidos, ou se preferirem finalidades, compreensíveis ao homem pela razão, que o homem não escolheu, mas que regula e orienta o seu comportamento. Ou seja, existe nisso tudo, né, uma lei natural. Por que natural? Porque é dado pela natureza. Que o homem, com a sua razão, ele percebe essa lei e tenta se conformar a ela. Por quê? Porque é bom que o homem se conforme à lei natural. A lei natural é boa. Se o homem se conforma à lei natural, ele vai fazer atos bons. Certo? É isso que ele está querendo dizer. Se o homem for capaz de reconhecer, ou seja, eu estou tentando fazer, quem está assistindo esse vídeo, reconhecer. Isso aqui. Reconhecer. Reconhecer e interpretar os significados unitivo e procreativo do ato conjugal, ou se preferir do sexo, falando em linguagem mais direta, né? Realizará retamente sua própria existência, levando-a à plenitude. Sabe o que isso significa? O sexo só vai ser verdadeiro se for feito sem contracepção artificial. É isso. O restante, como diz, artificial. Tem um artifício aqui que não é natural. Tem um artefato. Não é natural. Ou seja, o homem está se metendo numa... Está balançando ali a natureza para o mal. Está interferindo no curso natural da coisa, da natureza da coisa. Ou seja, ele está pervertendo, desviando, desordenando, né, o ato conjugal, ou se preferir, o sexo. Segundo a encíclica, a natureza não está em tensão com a liberdade, mas é ao contrário, ela dá à liberdade os significados que possibilitam a verdade do ato de amor conjugal e lhe permite sua plena realização. Esta é, sob o meu ponto de vista, a verdadeira audácia da Humanae Vitae, que dá à encíclica sua radical atualidade. Essa encíclica, ela nunca, ao contrário do que o sabotador Paglia está querendo dizer, essa encíclica, ela não... ela é perene. Ela não vai caducar, porque ela parte da lei natural. Porque ela não coloca natureza contra liberdade. Tem uma tensão entre as duas. Não! Eu só vou ter verdadeira liberdade se eu reconhecer as leis da natureza e eu me submeter a elas para agir retamente
e assim atingir a plena perfeição dos meus atos. O que vale, inclusive, para o sexo. Essa lei é geral, né, que o homem tem que se adaptar à sua natureza, né, que pela razão ele tem que conhecer a verdade. E ao se conformar a essa verdade, ele agir retamente, fazendo bem, isso é uma lei geral. Né? E isso se aplica também ao sexo. Isso vale para tudo. Né? Só que, o caso aqui, né, que a gente está falando aqui, né, é a questão sexual. Continuando. Rejeitar a encíclica não implica apenas aceitar a moralidade da contracepção, mas é também assumir uma antropologia dualista, que vê a natureza como uma ameaça à liberdade, e que pensa que, manipulando o corpo, é possível mudar as condições da verdade do ato conjugal. O que é isso? É a contracepção. Você manipula o corpo, ou você coloca um objeto ali, uma barreira, por exemplo, pode ser a própria camisinha, né? Pode ser hormonal, você manipula o corpo, ou pode ser um artifício externo ao corpo, né, como uma camisinha, mas tem uma manipulação em relação, né, do corpo com o corpo ali no ato conjugal. Então, se eu mudar, ó a premissa dos caras, se eu mudar o meu corpo, se eu manipular ele hormonalmente, com uso de hormônios, então eu mudo a verdade do ato conjugal. Então eu não preciso mais considerar o procriativo e o unitivo. E se eu não preciso considerar mais o procriativo e o unitivo, eu posso rejeitar. Veja, as coisas os tempos mudaram. Essa doutrina aqui caducou. Esse é o raciocínio. Mas é um raciocínio falso, como a gente já viu. Existe uma lei natural. A possibilidade de um amor com sexo, mas sem filhos, na realidade, derivará num sexo sem amor, que não só banalizou a sexualidade humana, mas também provocou uma transformação na compreensão do que é a intimidade sexual e do que são, a nível social, as relações sexuais. Porque se eu separo esses dois, se eu separo o procriativo do unitivo, se eu coloco a contracepção em jogo, nem o procriativo, nem o unitivo vão ser mais importante. O que vai ser importante vai ser o mero prazer que o sexo me dá. Esse é o problema. E aí eu banalizei o sexo. Ou seja, o sexo que tem um nobre fim de gerar novos seres humanos e, sobre a perspectiva católica, futuros santos para o céu, ele é completamente banalizado. O sexo vai ser o quê? Vai ser entretenimento. Vai ser hobby. Vai ser diversão. Vai perder completamente a sua seriedade e a sua finalidade. Certo? Resultado, as pessoas não vão mais saber como se amar. Porque só há amor na ordem. E você desordenou a relação. Né? A maneira de lidar com o sexo. Só assim se explica a incapacidade presente nas sociedades ocidentais atuais de reconhecer as diferenças morais que se dão entre a união sexual de um homem com uma mulher e a união sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Veja, isso aqui ó o que o cardeal Ladaria está inferindo. Se eu aceito que eu posso separar o procriativo do unitivo, se eu aceito que a liberdade pode atropelar a natureza e não ser guiado por ela, se eu aceito isso, né, eu elimino na questão sexual a diferença entre ter um sexo entre um homem e uma mulher e a diferença de ter um sexo homossexual, com pessoas do mesmo sexo. Não há diferença. Por que não há diferença? Porque o procriativo e o unitivo não interessam mais. Eu dou o significado que eu quiser pro sexo. E se o sexo é só para ter prazer, é só para ter diversão, tanto faz. Né? E eu vou além. Eu ainda acho que o cardeal Ladaria está indo... Vou fazer uma inferência minha agora, cardeal Ladaria. Pode ser com cachorro, pode ser com árvore, né? Ou pode ser sozinho, a própria masturbação. Tudo isso perde qualquer seu valor, porque o importante não é ter prazer sensível. Né? Você imanentiza o sexo. E você e você coisifica as outras pessoas e as outras realidades. Se a pessoa quem tem que dar sentido à sua sexualidade por meio de seus atos livres, então não haveria problema em admitir, por exemplo, a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Pois a única coisa que importa é essa união afetiva, que essa união afetiva seja livre e consensual.
Não é isso que o homem moderno pensa. Não, qual que é o problema? O estupro, o homem moderno, ele acha abominável e acha correto. Agora, o sexo... Não, mas se for consensual não tem problema. Mas vocês são casados, querem ter filhos, têm um projeto de vida juntos? Não. Mas é consensual. Ou seja, o sexo está reduzido ao divertimento. E se o sexo é só divertimento, se é com uma pessoa do mesmo sexo separado, é mero detalhe. Claro, veja a implicação que dá negar a natureza do sexo. A implicação que dá. Gente, as ideias elas têm consequências. Claro, você precisa ter um certo nível de abstração e conhecimento filosófico e até psicológico, em alguns casos, para você ver a consequência de certas ideias. Não é todo mundo que consegue enxergar elas. Mas elas existem. Tem gente que consegue ver. E essas pessoas que conseguem ver, como o cardeal Ladeira, eles tentam alertar. Eu estou tentando alertar. Vamos ver se vai funcionar. Porque ninguém fala disso hoje em dia. Não se considera necessário que o ato humano, neste caso, o ato de amor conjugal, responda a qualquer sentido pré-existente, natural ou estabelecido por Deus, ou seja, filosófico ou teológico, poderíamos dizer, senão que seja apenas um ato livre. Eu faço o que eu quero, né? Você vira um adolescente. A encíclica fez oposição a essa antropologia e soube prever os problemas que delas derivariam com uma visão profética. Por que a Manivite acertou em tudo que ela disse que ia acontecer se aceitasse a contracepção? Porque existe uma lei natural que explica isso aqui. É por causa disso que ela acertou. Porque ela está partindo do pressuposto de uma antropologia correta. As sociedades quiseram seguir a antropologia liberal, que é a antropologia errada. Ou seja, que a liberdade é superior à natureza. Quiseram partir dessa antropologia. Resultado, falamos alguns Isa Notícias atrás. A gente já parte lá nos Estados Unidos de uma taxa de divórcio de 1/4. Ou seja, né? Um a cada 4 casal que se casa vai se divorciar. Né? E a tendência é crescer ainda. Né? Então lá. O aspecto profético da Manivite. O corpo como problema. Esse é outro pressuposto tácito. Esse é outro pressuposto. Ou seja, o meu corpo não tem lá grande desvalor. Certo? Vamos lá. A rejeição da encíclica não só afetou a visão do amor e da sexualidade, que foi o que a gente viu nos itens anteriores, mas também a percepção do próprio corpo. A antropologia contraceptiva é uma antropologia dualista que tende a considerar o corpo como um bem instrumental e não como uma realidade pessoal. Isso aqui é importante.